Boa noite, muito boa noite para a galera do Master OAB. Começamos a nossa transmissão ao vivo da nossa aula, cujo título se chama Como se organizar para o 21º exame da ordem em 4 semanas. Para todo mundo que está acessando agora a nossa aula, a gente combinou um processo, com todos os alunos que a partir de agora, até o finalzinho de novembro, antes do exame da ordem, que vai acontecer dia 27, nós combinamos que vamos fazer 4 semanas de aulas grátis para todos vocês. E hoje a gente está começando só um pouquinho mais cedo para essa aula começar a ditar o ritmo de como se estuda, como a gente vai organizar melhor a nossa programação de estudos. Eu tenho vários recados, eu tenho vários lembretes para dar, então vamos com calma. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Valadares, eu sou coordenador de metodologia de estudos daqui do Master OAB e a partir de agora nós vamos dar aulas ao vivo todas as segundas às quintas-feiras nessas 3 primeiras semanas. Na última semana, que é a semana da prova, na sexta-feira nós teremos aulas também. Então eu estou começando esse projeto com vocês e vou encerrar na sexta-feira, dia 25 de novembro. Eu vou estar aqui de volta para te dar os últimos recados, os últimos lembretes de como realizar o exame da ordem de forma perfeita, tá certo? Bom, como tudo na vida, a gente precisa de um processo, a gente precisa de um caminho. E o que eu tenho hoje para trazer aqui como novidade na nossa aula é justamente isso. Valadares, que sou eu, como é que eu posso fazer para estudar melhor? Queridíssimos, o Master OAB está preparando uma sequência aí de material muito bacana para vocês. Na verdade, a gente hoje já tem inclusive uma promoção, vocês devem estar enxergando aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, onde vocês vão enxergar que o nosso curso, nosso plano de aulas costuma custar R$ 89,90 e nós estamos com uma promoção nesses dias de você pagar apenas R$ 49,90. É um mega desconto que eu já estou começando a aula avisando e vou repetindo, vou comunicando mais algumas vezes ao longo da aula para você também, ok? Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, já começamos, daqui a pouco a gente para um pouquinho, conversa mais um pouquinho, mas o primeiro esquema de aula que eu quero te ensinar é o seguinte: o título da nossa aula que a gente separou para hoje diz assim, como se organizar. Na verdade, eu já parto do princípio, eu além de coordenador de metodologia de estudos, eu também sou professor de português, professor de linguagens, professor de redação. Eu também parto do princípio que quando a gente dá uma aula como se organizar, é porque a gente já está partindo do princípio que nem todo mundo consegue se organizar muito bem. E eu gosto nesse momento de fazer um exercício muito importante de professor com aluno, que é uma prática da empatia. Eu gosto de me colocar muito no seu lugar. E se você me entrevistar e perguntar assim, Valadares, como é você na sua vida de profissional, de estudante? Você se organiza bem para as coisas? Eu confesso para você que eu demorei um certo tempo a aprender a ter método, demorei um certo tempo a aprender a ter um processo de estudos. E da minha experiência profissional, de professor, eu vejo muito essa dificuldade no campo do aluno. Eu sou professor de sala de aula há muito tempo, há mais de 16 anos, e eu sempre vi uma coisa. O aluno ele sabe estudar as matérias, ele sabe ter o conteúdo, mas por muitas vezes ele não sabe como proceder na hora de ter toda uma metodologia de estudos. Para isso que a gente está aqui hoje. Então eu estou partindo do princípio que realmente como se organizar é porque muita gente tem essa dificuldade. A grande proposta da nossa aula de hoje, o que a gente veio fazer aqui na aula de hoje, primeiro, é te ensinar o que fazer, é te ensinar o que fazer, e depois, uma outra coisa importante que eu tenho que te ensinar, não é só o que, mas sobretudo o como fazer. Valadares, como é que eu vou fazer para eu me organizar em 4 semanas desses estudos intensos para a prova, para o exame de ordem da OAB? É o que eu vou começar a te ensinar a partir de agora. Tá, até aqui tá tudo claro? Tá tudo bem? Bom, primeira coisa, quando a gente trabalha muito com esse aspecto de estratégia, a gente tem que definir muito uma palavrinha que se chama hábito e rotina. A gente precisa aprender a ter hábito e rotina. Eu confesso para você que isso é um pouco complicado de se aprender de uma hora para outra, né? A criação de hábito e de rotina. Vou colocar aqui, definindo um primeiro ponto importante, a criação de hábito e a criação de rotina. Na verdade, eu tenho para mim
que uma das grandes dificuldades que alunos apresentam na hora dos estudos vem a ser justamente essa. Alunos não têm processos, alunos não têm metodologia. Então, por isso que a gente está abrindo a nossa grande estratégia de aulas aqui do Master OAB com esta aula. Você precisa criar, sim, uma estratégia, você precisa criar um hábito, criar uma rotina. Existe um livro, que é um livro muito famoso, um livro muito importante, que se chama O Poder do Hábito. É um livro bacana, de capa amarela, best-seller, vendido em todo lugar do mundo. Eu sugiro, inclusive, que um dia, depois que passar o exame da ordem, você adquira esse livro e comece a estudar o que diz esse livro sobre rotina, sobre hábitos, sobre formação de novas condutas. Inclusive, esse livro é bacana porque ele direciona muito essa questão sobre você deixar de fumar, você largar um vício, você fazer um planejamento para uma dieta, por exemplo. Acho que eu estou precisando, inclusive, reler o livro, né? Mas a grande verdade é que esse poder do hábito, por muitas vezes a gente aprende a ter mais método, aprende a ter mais processo, quando a gente coloca isso, sobretudo, repetidamente. A gente aprende a fazer um hábito, a gente aprende a fazer uma rotina quando a gente começa a estratégia da repetição. Eu gosto de conversar muito com os meus alunos a respeito de você ter definido como você estuda. Toda segunda-feira eu estudo tais matérias, toda terça-feira eu sigo uma ordem, uma estrutura, toda quarta, toda quinta eu faço isso. Eu respeito toda forma de entender esse assunto. De repente tem algum aluno me ouvindo aí do outro lado agora e virando para mim falando assim: Valadares, eu gosto de acordar e tomar um cafezinho, naquele dia eu analiso o que eu quero estudar. Por que eu acho isso ruim? A vantagem de você ter a criação de um hábito, a criação de uma rotina, é que você começa a criar, inclusive, um costume. E dentro desse costume, você começa, inclusive, a criar um processo totalmente positivo para você. Então, quando a gente fala de necessidade de você criar um hábito, criar uma rotina, eu preciso nesse momento dizer para você que você tem que respeitar um pouquinho, cada vez mais, as suas individualidades. Quem sou eu para virar aqui agora, passar um costume, um comportamento do que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é entender como é que você funciona bem. Eu não sei como é que é a sua rotina. Eu não sei se você trabalha e estuda ao mesmo tempo, eu não sei se você já está relativamente formado e você só está se dedicando ao exame da ordem, eu não sei se você ainda é um universitário e já está se adiantando, estudando por isso. Entende? Você é quem vai definir e me contar primeiramente como é que é a sua rotina e depois você vai ver, olha, eu tenho um tempo livre assim para estudar para o exame da ordem. Legal. Dentro desse seu tempo livre é que eu quero começar a te ensinar a partir de agora o que você vai fazer. Tá claro até aqui? Então, o primeiro ponto que a gente levanta de muita importância é a criação de um hábito, é a criação de uma rotina. Depois disso, como uma espécie até de consequência da criação de um hábito, de uma rotina, você vai aprender a montar, isso mesmo, é você quem vai fazer, você vai montar um cronograma de estudos, a montagem de um cronograma de estudos. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui que é muito séria e muito importante. Lembra que ainda há pouco eu brinquei assim? Valadares, eu sou daqueles que gosto de acordar e ver o que eu vou estudar nesse dia. Eu não concluí naquela hora, eu vou concluir agora. Qual o perigo que a gente corre nesse sentido? Todo mundo já viu que para estudar para o exame da ordem, nós temos várias matérias que nós precisamos contemplar. Aqui, inclusive, no Master OAB, a gente cria planos de estudos para os nossos alunos, totalmente focados e direcionados para aquilo que você precisa. Então, a gente já fez uma divisão nos nossos planos de estudos em termos de grupos de matérias. Aquelas matérias cujas questões caem em maior quantidade. Um outro grupo em que caem um pouco menos, em torno de 4, 5 questões. E um outro grupo, que é um grupo que a gente chama de um grupo 3, que a gente coloca lá as questões que caem em menor número de determinadas matérias. Tá vendo isso? Você precisa de uma certa estruturação na hora de estudar. Porque senão, o que pode vir a acontecer? Você ter uma afinidade para determinadas matérias, mas não saber como conduzir as outras matérias. E você tem uma amplitude para se estudar para a OAB muito grande. Então você precisa saber, de fato, onde você tem que atacar, onde está a sua prioridade. Deixa eu dar alguns exemplos. Vamos supor que você tem uma certa facilidade em estudar, de repente, direito administrativo, mas o calo no seu pé é a filosofia. Então, você precisa de uma estratégia. Como garantir os pontos naquela matéria que eu gosto de estudar, eu tenho um certo prazer em estudar aquilo, e aquela outra que eu tenho uma certa resistência. Então, você precisa, para isso, reconhecer e montar um cronograma de estudos. Eu vou repetir, vou falar com calma o seguinte: essa montagem de um cronograma de estudos deve ser feita por você.
Aqui no Master OAB a gente tem uma aula no YouTube, no nosso canal, muito boa. Fui eu quem dei, fui eu quem preparei. Uma aula bacana sobre como aprender a montar um cronograma de estudos. Você pode olhar lá, inclusive, uma espécie de material modelo e tentar reproduzir a partir da sua rotina o seu cronograma de estudos. Vamos tentar fazer isso? De repente, até quarta-feira, que é um feriado, se você já puder montar o seu cronograma, a gente não tem tanto tempo assim a perder. A nossa estratégia em 4 semanas, até quarta-feira, seria ideal que você já definisse. A partir de agora, toda terça, toda segunda, toda sexta, toda quinta, eu estudo dessa forma. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma metodologia de estudos. Tudo bem? Na verdade, isso tudo te garante o quê? Tudo isso vai te garantir o que eu gosto muito de chamar do que a gente convenciona falar de estudo direcionado. E isso que o Master OAB faz muito bem, um estudo direcionado. O que vem a ser esse estudo direcionado? Além de a gente te dar as aulas ao vivo, nós fornecemos para vocês também todos os planos de estudos do que você precisa fazer a cada dia. A cada momento do que você está estudando, a gente já estruturou para você. Você vai só pegar aquilo e adequar aquilo na sua rotina. Entende? Então, você vai montar um cronograma de estudos, mas esse cronograma de estudos, de uma certa forma, nós aqui do Master OAB já fizemos para você os planos de estudos. Cuidado só para você não confundir. Plano de estudo é uma coisa. O que vem a ser um plano de estudos? Lá nós colocamos quais as aulas ao vivo que você vai assistir a cada dia. Quais são, por exemplo, os artigos de lei que você precisa ler e, sobretudo, também a lista de exercícios que você vai seguir. E aí fica legal esse tripé. Vou colocar aqui, um estudo direcionado, na verdade, ele tem que ter as aulas ao vivo. Além das aulas ao vivo, a gente também te dá toda essa estrutura de material, que eu vou chamar, entre parênteses, eu vou escrever, além do material, eu vou colocar os artigos. Todo mundo sabe quão importante é o estudo em cima dos artigos de lei. Então, é bom que você esteja antenado nessa leitura dos artigos. E, por fim, a lista de exercícios, que vem a ser a parte mais prática. Eu não quero explicar algumas coisas em cima disso, tá? Eu só estou escrevendo para organizar o raciocínio. Sabe o que eu quero te explicar agora? Esse estudo direcionado, na verdade, ele precisa disso aqui, Para mim, todo esquema, toda dica para se ensinar alguém a mandar bem em qualquer concurso, o candidato ele tem que ter estratégia, o candidato ele tem que ter conteúdo e o candidato ele também precisa treinar de uma certa forma o que alguns vão chamar de motivação, alguns vão chamar de autoestima. Eu prefiro colocar uma expressão que se chama habilidades emocionais. Isso também se treina. Posso te dar um depoimento? Sou professor, muito tempo em sala de aula, muito tempo treinando alunos para concursos, para exames, para provas, para vestibulares, e canso de ver aluno que tem estratégia de estudo, ele sabe estudar, ele tem muito conteúdo, ele é inteligente, ele sabe fazer exercício, mas na hora de fazer a prova ele peca na hora das habilidades emocionais. A gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje ainda, tá? Mas eu queria que você já fosse definindo esse tripé para você se dar bem em qualquer tipo de concurso. Você tem que ter estratégia. Vamos parar um pouquinho na parte da estratégia e voltar para cá, para o Master OAB. Olha aqui. Dentro dessa estratégia, olha o que o Master OAB te dá. E isso que eu queria que você entendesse. Existe toda uma metodologia de estudos. Vou fazer uma pergunta, você responde aí para você mesmo. Como é que você estuda? Quando eu pergunto para você como é que você estuda, como é que você se organiza para estudar? Você faz isso aqui, você senta uma mesa, você pega o computador e começa a estudar, você pega um livro, você pega um lápis, uma caneta e um bloco, você transporta tudo que está no livro, no computador para o bloco. Como é que você estuda na prática? Eu vou te dar uma sugestão. Eu, nesse momento, quero diferenciar para você uma teoria que eu estudo pra caramba sobre isso, que é a teoria que difere o que é um aluno de um estudante. Para mim, aluno é o que está acontecendo agora. Vocês estão assistindo a um conteúdo de uma aula ao vivo. Daqui a pouco vai ter monitoria de direito administrativo. Depois vai ter aula com o professor Julian Barros sobre direito administrativo. Isso é assistir aula. Assistir nos coloca muito numa postura que a gente chama de postura passiva. O que é uma postura passiva? Eu estou sentado aqui agora, estou assistindo a um professor do outro lado, transmitindo um conhecimento para mim. Olha para cá para o meu gesto. Eu pego a aula, vou anotando uns tópicos, vou copiando o que muitas vezes o professor escreve no quadro. Legal. Isso é assistir.
eu pergunto para você, você está nesse momento estudando? É uma pergunta boa, né? Isso é estudar? Eu tenho para mim que isso é assistir aula. Assistir aula faz parte do aprendizado, mas não necessariamente é uma forma de estudar. Claro que a gente assistindo aula, a gente cresce, mas isso é uma forma de aprendizado. Quer crescer estudando? Você vai pegar o conteúdo que você anotou no quadro e agora você vai tentar aplicar. A parte da aplicação, a aplicabilidade do conceito que você aprendeu, isso que prova que você absorveu aquele conteúdo a ponto de agora você conseguir colocar para fora porque você já entendeu. Isso significa estudar. Anota aí então, por favor, vamos fazer um teste disso? Se você só ficar assistindo o que o professor está falando, você é apenas aluno. E não é aquela piadinha de aluno sem luz, não é nada disso não. Aluno, eu considero que é aquele termo do sujeito que está ali passivamente só ouvindo, só escutando. O aluno que estuda e passa, então ele se transforma a ser um estudante, é o que tem uma postura ativa. A postura ativa é pegar um lápis, uma caneta, pegar um bloco e começar a rabiscar e escrever fazendo exercício. Eu vou fazer um comentário agora que é muito pertinente para esse contexto em que eu estou dando aula. Eu já cansei de dar essa aula para alunos de ensino médio, para alunos de outros tipos de concursos. Para esse tipo de concurso do Master OAB, eu preciso levar em consideração que o nosso público, vocês, os nossos alunos, vocês de fato leem bastante coisa e pegam aquela famosa canetinha marca-texto e vão marcando os livros, os estatutos e tal. Como é que se estuda isso? Na minha modesta opinião, olha para o meu gesto todo mundo, por favor, não se estuda digitando. Eu estou aqui com a Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Eu nem te cumprimentei quando a aula começou. Comecei tão corrido, tão afoito e tal. Tudo bom com você? Tudo bem. E Yasmin? A Yasmin está aqui um pouco perto de mim, aqui antes da câmera. E quando a gente fala em digitar, cuidado que isso é um processo muito mecânico. O que seria esse processo mecânico? É justamente você jogar para o HD de um computador o que você quer processar. Você não está jogando para o seu HD. Entende, aluno? Quando você estuda para você memorizar melhor, faz isso. Pega um livro, pode usar a canetinha marca-texto, destaca aquilo que é mais importante. Só cuidado, vou fazer uma piada agora. Cuidado para você não considerar tudo que está naquela página muito importante. Senão a canetinha marca-texto não serviu de nada. Não acontece? Eu já vi muito isso acontecendo com o aluno. Ele está marcando a página toda. Na verdade, o que fica destacado é o que não está destacado, né? Aí é aquilo que parece ser o mais importante. Então, cuidado com esse vício do marca-texto, que daqui a pouco você pode virar, inclusive, uma bengala, uma mania. Até importante a página toda, vira importante a página toda. Peraí, o que é importante, o que é para destacar? Voltando. Se eu fosse você, estudava assim mesmo. Então, pega o livro, destaca aquilo que você convencionou ser muito importante. Legal. Só que agora transfere isso para uma folha em branco. Aquilo que estava em branco, você começa a colocar em tópicos da sua maneira. Há aluno, por exemplo, já cansei de ver exemplos desse tipo, que gostam de fazer, sei lá, diagramas, gostam de fazer gráficos, gostam de fazer resumos ali naquele papelzinho, gostam de reproduzir o que estava escrito no livro em tópicos. Faz como você achar melhor. Quer ver uma coisa muito bacana que a gente ensinou aqui também no Master OAB? Tem aluno que gosta para registrar, ele gosta de guardar aquilo com uma memória visual que ele acabou de ler no livro, ele cria uma estratégia que a gente já ensinou aqui numa aula que se chama mapa mental. Você sabe como é que se constrói um mapa mental? Se não souber, não tem problema. Isso é novo para muitos alunos ainda, tem muita gente que já conhece. Mapa mental é um ótimo recurso para você guardar visualmente o que você está lendo. Se você quiser conhecer, depois, assim que essa aula acabar ou mais tarde, vai no nosso canal do YouTube, do Master OAB, que lá também tem uma aula muito bacana, como preparar, como estudar por meio dos mapas mentais. Tá tudo bem até aqui? Vou voltar aqui para o quadro para anotar esse ponto que eu acabei de diferenciar, então. Aluno é uma coisa, estudante é outra. Aluno é diferente do estudante. Existe aquilo que a gente considera o método passivo e existe aquilo que a gente considera o método ativo. Você lembra qual é o título da nossa aula de hoje? Como se organizar para o 21º exame da ordem em 4 semanas. Vamos nos transformar em menos alunos passivos para virarmos mais estudantes ativos. Só que você não pode ter dúvidas nisso. Vamos fazer o seguinte? Tem alguma dúvida aí, Yasmin, no que você está acompanhando da nossa transmissão? Se você quiser transportar para cá. Dúvida não, Valadares, mas tem muita gente elogiando a aula. Que legal. Bastante. Então, vou mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo.
Comece a acompanhar a gente lá nas redes sociais, do Instagram, do Twitter, aqui também no nosso Facebook, que a gente sempre está colocando por lá muitas novidades, muitas atualizações. O Master OAB está sempre inovando, criando coisas novas. Para quem chegou um pouquinho depois, eu comecei essa aula por volta de 6 horas. Para quem chegou um pouquinho depois, um aviso que eu dei lá no início. A gente está com uma mega promoção nesses dias. O nosso curso Master OAB, que custa R$ 89,90. É nessa semana, Yasmin, que está nessa promoção? Isso, nessas 4 semanas. Nessas 4 semanas a gente está com a promoção de você pagar o Master OAB por apenas R$ 49,90. Você tem noção desse descontão? É quase metade, tá? Se você fizer a conta, é quase metade. De R$ 89,90 por R$ 49,90 para você assistir às aulas com o Master OAB. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo retorno de vocês que estão gostando da aula, mas a gente ainda tem muito mais coisa aqui para conversar e para mostrar para vocês. Posso seguir adiante, Yasmin? Pode sim. Então, olha só, pessoal, quando a gente vira e fala, obrigado, Yasmin, Yasmin aqui que administra o pagode. Se a Yasmin falar, não pode, Valadares, para um pouquinho, eu paro e volto atrás, ok? Pode continuar. Galera, quando eu comecei, eu expliquei isso muito bem, como se organizar. Então a gente, de uma certa forma, parte do princípio de que a gente precisa organizar melhor para a gente ter um fluxo mais contínuo de estudos. Eu vou entrar nesse momento agora numa certa dúvida que os alunos me perguntam, me trazem costumeiramente. Eles falam assim, Valadares, qual é a sua teoria sobre volume de horas e de estudos? Como é que eu deveria estudar na prática? Você acha que eu devo pegar vários livros, me enfurno no quarto e fico estudando direto ali no quarto? Ou é melhor, de repente, eu fazer um estudo mais seccionado? Cuidado quando eu usei a palavra seccionado, é S-E-C-C, ok? De secção. Fazendo uma espécie de divisão entre etapas. Eu gosto muito de sugerir isso para os alunos. Um estudo, lembra que eu escrevi aqui no quadro de um estudo direcionado, você precisa de estratégia e essa minha estratégia que eu gosto de ensinar para os alunos, muitos retornam para mim dizendo, Valadares, isso me ajudou e muito. Então deixa eu te contar como é que isso pode funcionar? Vamos lá. Eu sou de uma época, eu tenho, Yasmin, posso revelar minha idade ao vivo? Posso, não posso? Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho 38 anos, eu sei que não parece, tá? Mas dos meus 38 anos, faz muito tempo que eu vim lá da época do ensino médio. E minha mãe, ela era daquela visão de mãe, né? De educação, que você tem que ficar fechado no quarto o tempo todo. Não pode sair do quarto enquanto não acabar esse estudo. E aí, eu enganava muito minha mãe, preciso confessar. Dizia que já tinha acabado de estudar, estudava em meia hora e 40 minutos, e o resto ficava com aquelas revistinhas dentro dos livros, lendo bobagem. Na verdade, eu defendo muito, então, a teoria de que você pode fazer o seguinte. Isso eu acho que não tem nem a ver com o mundo de hoje só não. Eu acho que o mundo de hoje só potencializou tecnologia, chegada das redes sociais, o celular, a televisão, a internet cada vez mais presente na nossa vida o dia todo. A gente vive muito um problema chamado de crise de atenção. Crise de atenção. Quantas não foram as vezes, eu estou aqui dando aula desde as 18 horas, são 6 horas e 25 agora, e quantas não foram as vezes que você foi pego ainda há pouco aí, para minha cabecinha está lá no outro lugar, deixa eu voltar aqui para o que o Valadares está dizendo? Isso acontece, isso é normal, não fica encasquetado com isso não, isso é normal para todo mundo, comigo acontece isso também. Me coloca na situação de aluno assistindo a uma aula. Eu vou sentir a mesma coisa, meia hora, 40 minutos, minha cabeça começa. E na hora que você vai estudar, então, sozinho, sobretudo quando você não está sendo guiado por uma pessoa que não para de falar o tempo todo, aí mesmo que a sua concentração ela se esvai. Então, por que a gente não pode fazer o seguinte? Em vez de você combinar ficar 2 horas ininterruptas estudando, crie blocos de menores concentrações. Mas você vai se concentrar. Então, em vez de você estudar direto 2 horas, estuda um bloquinho de 40 minutos, faz um intervalinho de 5, 10, volta para mais 40, para mais 50, faz um intervalinho, volta para mais 1 hora de estudos. Você vai render muito mais. Existe um termo em inglês, vou escrever esse termo aqui, tá? Que é um termo que é escrito assim, ó. Interleaved, que eu vou explicar inclusive como é que esse termo surgiu, tá? Interleaved practice. E é justamente a ideia de você fazer uma prática de intervalos. Você praticar intervalos em todas as estratégias suas, inclusive de trabalho. Se você me perguntar,
Valadares, no seu trabalho, eu trabalho num escritório, você fica 4, 3 horas direto respondendo e-mail, montando um projeto, fazendo reunião? Não consigo. Ou, admito uma coisa, se eu conseguir, alguma coisa ali está saindo mal. Sério. Isso serve para quem trabalha, isso serve para quem estuda. Você começar a criar mais setores de rendimento. Essa dica é muito boa, aluno, anota aí. Você fazer mais intervalos, você criar mais intervalos ao longo do seu processo de estudos. Dentro disso, além de concentração, eu vou explicar para você um outro processo bacana de estudos que se chama foco. Eu tenho certeza que numa aula de hoje o aluno veio para cá para ouvir. Deixa eu ver o que esse barbudo gordinho aí vai explicar sobre criar foco. Porque muita gente vira e fala, Valadares, conteúdo eu tenho, estratégia eu tenho. O meu grande problema é que eu me desconcentro, eu não tenho foco na hora de estudar. Isso aqui que eu escrevi, Interleaved Practice, te ajuda muito. Na verdade, acho que aqui está faltando um A. É o A, antes do V. Interleaved Practice. Agora que eu fui ler com calma e vi que estava errado, é assim a palavra. Na verdade, essa prática de você fazer intervalos, ela já te ajuda nesse processo de você se concentrar em menor partes de tempo. Tudo bem? Isso te ajuda. Só que o que te ajuda a criar foco também é você estar totalmente voltado para aquele tipo de ação naquele momento. Então, dentro dessa aula de como se organizar, existe um tópico que se chama como se concentrar mais, como criar mais foco para o meu estudo render melhor. Essa dica que eu estou te dando agora, que eu não vou dizer, ela é muito preciosa, ainda que seja bobinha. Eu deixei de propósito aqui no meu bolso, Yasmin, o meu celular. Quantas vezes você estuda do lado do computador, do bloquinho, do livro, com o celular do lado, hein? É. Yasmin, no seu trabalho, o seu celular fica ligado o tempo todo? Ai, fica. Fica. Fui te colocar na berlinda, né? E nem combinei antes com você. Um pouquinho. Posso te contar com toda sinceridade, Yasmin, o que eu faço? Alunos, olha o que eu faço. E é sério. Eu não estou mentindo na frente das câmeras. Se eu mexer daqui a pouco aqui no meu celular, vocês vão ver que tem várias mensagens de WhatsApp que eu não pude ainda parar hoje durante o dia para responder. Eu penso uma coisa, Yasmin, o WhatsApp não é minha ferramenta de trabalho. Nesse momento agora, 6 horas e 30 minutos, o que eu estou fazendo? Estou dando aula, eu estou trabalhando. Eu posso estar dando aula e mexendo no celular ao mesmo tempo? Não, eu não consigo. Senão eu não vou fazer nenhuma coisa bem, nem outra coisa bem. Sabe o que eu estou me acostumando a fazer cada vez mais? Eu paro, faço uma determinada atividade por 40, 50 minutos, 1 hora, paro um pouquinho e faço um intervalo. Pego um cafezinho, adoro um cafezinho. Enquanto eu vou pegar um cafezinho, eu vou lá e paro 5 minutinhos e respondo a quem posso responder. Se eu sinto que ali naquele grupinho está rolando uma discussão sobre futebol, sobre política, eu até gosto. Mas eu não posso me envolver naquele momento porque eu não tenho mais do que 5 minutos. Eu deixo ali estacionado, que eu deixo para o momento, sei lá, pós-almoço, que eu vou ter um pouco mais de tempo livre. Sabe o que isso tem me garantido? Muito mais disposição, desenvolvimento no trabalho, produtividade e foco. Porque aí eu participo daquela discussão quando eu puder participar, eu participo daquela brincadeira daquele grupo quando eu puder participar, mas eu estou concentrado ali estudando, eu estou concentrado, focado naquilo que eu tenho que produzir. É sério. Para isso acontecer, começa a fazer uma coisinha simples todo dia. Bote as suas notificações no silencioso. É sério. Yasmin, se você mandar uma mensagem para mim agora, você vai ver que nada pinga na tela. Eu tenho todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você já pensou o número de vezes que as pessoas mandam mensagens, um tweet, uma notificação no Facebook, se eu deixasse isso pingar na tela do celular? Absurdo. Eu não consigo render. Eu não trabalho, eu não dou aula, eu não estudo, eu não consigo ler porque eu só fico pensando nas redes sociais. Por falar nas redes sociais, Yasmin, eu sou daqueles que defino por dia qual é o horário, qual é o tempo que eu posso mexer nas redes sociais. Porque eu comecei a perceber uma coisa, Yasmin, eu estava me perdendo. Eu não trabalhava, eu não rendia, eu não estudava. E sabe o que é muito gostoso ao final de um dia, de uma semana? Você montou um cronograma, você montou uma estratégia de estudos e você chega ao final de semana e você pega aquela sua lista to-do, sabe aquela estratégia? Segunda-feira eu tenho que fazer isso, terça-feira eu tenho que fazer aquilo, até sexta-feira eu tenho que ter terminado esse projetinho. Fez? Tá, check, check.
Final da semana você se sente, né? Caramba, olha para trás, olha como é que eu produzia. Olha quanta coisa que eu rendi em termos de estudos. Agora eu posso chegar a esse final de semana e me dar ao luxo de gastar 2 horinhas assistindo a um filme. Eu posso me dar ao luxo de gastar 2 horinhas, sei lá, se eu gosto de jogar uma partida de futebol no final de semana. Eu posso sair com meu namorado, com a minha namorada, com a minha esposa, eu não sei como é que é a sua vida particular. Eu posso me dedicar à minha vida um pouquinho de lazer. E eu já vou falar um pouquinho disso também daqui a pouquinho. Para isso, a gente precisa ter um pouco mais de organização. Eu li um livro uma vez, o nome do livro se chama Essencialismo. Eu indico esse livro para todo mundo. Já falei hoje do poder do hábito. Segundo que eu estou indicando se chama Essencialismo. Agora a gente está no momento de estudar para a prova do exame da ordem. Depois a gente lê esse livro, mas anota ele aí. Essencialismo é um livro ótimo. Motivo, ele te ensina isso tudo que eu estou falando para você. Menos é mais. Aí você tem que tomar uma atitude na vida. Você quer continuar sendo aquele amigo populista, né, que aceita o convite de todo mundo, que responde todo mundo na hora que o cara manda mensagem? Ou você está focado no seu objetivo, que é estudar para uma prova? Eu prefiro estar focado em 4 semanas, focado para o meu grande objetivo, que é fazer a prova da OAB. Entendeu, aluno? Vamos criar um pouquinho esse esquema. Concentração e foco a gente cria. Não é ficar... Tem muitos livros de autoajuda que falam isso, né? Você tem que estar focado. Tá, mas como é que eu faço isso? Esqueci até de colocar aqui a interrogação. Como fazer? Como é que eu faço para criar foco? Estou te dando uma dica. Estudar sem o celular, com as notificações ligadas. Tem uma outra coisa que eu ensino muito para aluno, é deixar o celular fora do ambiente em que você está estudando. E se você vai fazer intervalos pequenos e curtos, deixa o celular no outro lugar. Você é um desses que estuda em biblioteca, por exemplo? Deixa o celular dentro da mochila, no silencioso. Avisa as pessoas mais importantes que são próximas a você. Olha, nas próximas 2 horas eu estou incomunicável. Poxa, Valadares, mas eu preciso receber muita comunicação. Então você fica atento, de repente, deixando o celular vibrando. Naquele momento que ficaram de te ligar, que você precisa de uma ligação importante, mas de uma certa forma você precisa ficar um pouco desantenado dessas ligações para você estar um pouco mais focado nos seus estudos. Tá claro até aqui? Yasmin chamou, pode falar, Yasmin. Então, Valadares, a Bruna Gonçalves, ela perguntou assim: Yasmin, gostaria de saber do professor Valadares, se ocorrer algum imprevisto e não for possível estudar o que estava no cronograma, o que fazer? Excelente pergunta, eu já cansei de receber essa pergunta em outros momentos. Como lidar com os imprevistos? Eu trabalho muito com a galera, não só de concurso público, agora no próximo final de semana tem a galera que faz a prova do Enem. E o adolescente, o jovem, tem sempre muito imprevisto. Desculpa, eu não estou sendo irônico nem debochado, eu também tenho muito imprevisto. Porque é legal falar disso, né? Porque o aluno nos assiste e deve pensar assim: poxa, esse professor é tão metódico e organizado que não deve acontecer imprevisto na vida dele. Claro que eu tenho imprevisto. Só que uma coisa eu já aprendi a desenvolver. Um horário extra para poder colocar nele todos os imprevistos da semana. Então, você calculou estudar de segunda a sexta tais matérias. Vamos supor que naquela lacuna, naquele bloquinho de terça à tarde, terça à noite, que você se esquematizou para um processo, mas não deu tempo, teve um imprevisto, aconteceu um problema, nenhum problema. Transfere aquele estudo daquele horário para um outro dia. Eu costumo colocar como brecha dos imprevistos sábado à tarde. De manhã eu tenho outra programação. Sábado à tarde eu costumo deixar lá de 3 às 4, 3 às 5, imprevistos da semana. Poxa, Valadares, mas sábado à tarde é o dia que eu saio com meu namorado. Então substitui sábado à tarde por sábado à noite. Não, Valadares, é que eu saio sábado à tarde, sábado à noite. Olha, eu acho que em 4 semanas de aula a gente podia combinar um processo de reduzir um pouquinho esse tempo de lazer para colocar nele um pouco mais de tempo dos estudos. Coloque lá uma lacuna do tempo do imprevisto. Então assim, eu reconheço que imprevistos acontecem, eles podem vir a ocorrer, você que também precisa se preparar um pouquinho mais para eles, tá bom? Nós vamos dar outras aulas aqui no Master OAB, sobretudo disso que a gente comentou ainda há pouco, sobre as habilidades emocionais. Como ficar menos preocupado. Preocupação é uma palavra muito interessante, né? Que se você parar para analisar a etimologia da palavra, pré-ocupado. Ocupado é você estar agindo. Eu estou ocupado nesse momento, você também está ocupado nesse momento. O pré-ocupado é o que começa a pensar antes de uma ação no que deveria acontecer e não está acontecendo. Então muitas pessoas ficam preocupadas por uma prova porque ela pensa antes
naquela ocupação dela. Nós vamos dar muitas aulas envolvendo esse tópico de habilidades emocionais ainda, do nosso canal do YouTube, nos vídeos do Facebook, sobre como você se estruturar melhor para a prova. Antes da nossa aula de hoje se encerrar, o bate-papo foi bom, foi rápido, mas a gente já está acabando. Eu queria aqui pedir a vocês que a gente compartilhasse agora para vocês uma tela. Ih, Yasmin, não é que nossa bateria acabou? Não. Voltou aqui. Eu que apertei o lugar errado. Eu queria mostrar para vocês, eu queria compartilhar uma tela aqui. E aí, você só precisa me dizer... Foi? A senha para eu desbloquear aqui. Master 2016. A Yasmin está me dando uma senha aqui agora para desbloquear a chave da verdade. O que eu queria fazer com vocês agora antes da nossa aula terminar, pessoal? Estamos acabando, a gente deu alguns inputs, alguns insights interessantes para vocês, na minha opinião, como estruturar melhor. O mais importante que eu falei hoje é criação de hábito de uma rotina, que você monte um cronograma de estudos e que você crie, sobretudo, um estudo direcionado. E nisso, o Master OAB pode ser muito útil para vocês. Cliquem depois então no nosso site, masteroab.com.br, e lá vocês vão ver todas as funcionalidades que nós temos. Mas o que eu queria mostrar muito agora, Kleber, será que a gente consegue compartilhar agora? Calma aí, gente. Vamos compartilhar agora. Olha o que está aparecendo na tela para vocês. Eu posso mexer aqui, já está compartilhado. Agora foi? Foi! Olha o que vocês estão enxergando aí, ó, um plano de estudos intensivo para o nosso 21º exame da OAB. 30 dias focados até a prova. Tá voltando ali o que a gente compartilhou. Aí tem um recadinho para vocês, ó. Olha, pessoal, vamos dar início a essa nossa jornada rumo à aprovação no exame da ordem. O 21º exame vai ocorrer no dia 27, então nós vamos ter 4 semanas para fazer um estudo estratégico por todo o conteúdo cobrado na prova. Mas eu necessito do seu esforço para cumprir o nosso cronograma de estudos. Tudo aquilo que a gente falou na aula de hoje está escrito aí para você. Os 30 dias que antecedem são importantíssimos para uma boa preparação, abrangendo as 17 matérias que constituem a prova objetiva. Descendo um pouquinho, a gente defende muito essa tríade: assistir videoaula, leitura de artigos e a resolução de questões, a resolução de exercícios. Um plano de estudos ele vai ser dividido em um ciclo de 30 dias e a gente mostra nesse documento que está aí para você, está tudo no site, como que você deve utilizar o plano de estudos. Olha que bacana! Como você assistir às aulas, como você vai acessar, a leitura dos artigos, como isso é importante, a resolução de exercícios e depois, para a galera de repente que quer entender melhor como dividir essa montagem de aulas, essa montagem de cronograma, os grupos que nós montamos para vocês. O grupo 1, que traz as matérias mais importantes, totalizam 45 questões da prova. Aí nós separamos aí com ética profissional, direito civil, processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho. Depois a gente dividiu no grupo 2, mais 22 questões. Isso, agora a gente está enxergando aí a tela. Direito constitucional, direito administrativo, direito empresarial. Vai seguindo um pouco mais para baixo, o grupo 3, mas não menos importante. Aí são esse grupo que traz mais 13 questões para finalizar as 80 que temos no dia da prova. Direitos humanos, direito internacional, Estatuto da Criança e Adolescente, direito do consumidor, filosofia do direito, etc. E para fechar ainda mais, a gente ainda coloca ali embaixo para você o raio-x da OAB. Isso é muito importante na hora que a gente se prepara para o exercício. Yasmin, agora já pode tirar da tela, que eu só vou terminar de conversar com eles para encerrar nossa aula, inclusive. Quando a gente explicou aqui esse nosso estudo direcionado, pessoal, a gente falou muito sobre essa parte de exercícios, não foi? Então, esse raio-x da OAB, o que a gente fez? A gente fez uma leitura de todas as questões que já caiu na prova e direciona para você estudar melhor. Visita lá, então, o nosso site que você vai entender isso direitinho, como é que tudo funciona. Vou terminar a aula de hoje, dando os últimos recados. Continue acessando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Toda hora, todo dia a gente está colocando lá várias atualizações. Nós estamos com uma promoção durante todas essas aulas de você pagar o Master OAB, que vai deixar de custar R$ 89,90 por R$ 49,90. Indica para os seus amigos, chama os seus amigos para cá para o Master OAB, porque a gente
tá cheio de empolgação e com muita coisa para te informar, com muita coisa para te ajudar a se preparar para o grande exame da ordem, dia 27 de novembro. Repetindo o que eu disse um pouco no início, vamos ter aula sempre aqui à noite, de segunda a quinta. Hoje está começando mais cedo, mas as nossas aulas vão começar sempre às 7h30, não é isso? Isso. 7h30. Hoje tem aula do Julian Barros. Um pouco antes a gente sempre vai ter uma monitoria, tirando dúvidas sobre aquele assunto que o professor vai discutir naquela aula. Muito legal esse projeto, inclusive, monitoria, aula ao vivo. De segunda a quinta. Só na última semana, 25 de novembro é uma sexta-feira, que vamos estar aqui sextas-feiras para te dar aula também. Todas essas aulas são gratuitas, todas essas aulas duram 1 hora, né, Yasmin? Que é para vocês treinarem bem, inclusive, essa questão do tempo. E a gente queria muito que vocês aparecessem sempre nessas nossas aulas grátis, porque a gente vai estar aqui dividindo todo esse conteúdo com vocês. Tá certo? Tem algum recado que eu não tenho que dar, Yasmin? Acho que não, falou tudinho, certo? Falei tudinho. Falei muito, né, Yasmin? O pessoal aí anotou bastante coisa. A gente não vai voltar em outras aulas. Tem muito conteúdo nosso já na nossa página do Facebook. Tem muito conteúdo nosso no canal do YouTube. Não deixe de nos procurar lá, Master OAB. E a gente está sempre com dicas fresquinhas para todos vocês. Tá legal? Fechou? Posso encerrar, Yasmin? Certinho. Um beijo grande para todo mundo, quem nos assistiu, quem mandou recado, quem disse que gostou. Para quem não pôde assistir tudo, depois é só você voltar aí na nossa transmissão que essa aula vai ficar disponível para vocês assistirem, tá certo? Beijo grande, até a próxima e tchau, tchau, hein?